Olá, alunos da Mediação Tecnológica Rondônia, alunos do terceirão. É um enorme prazer estar mais uma vez com vocês e agora, Prof. Tabita aqui com vocês. E nesta aula de hoje, que é a nossa aula 19.1, nós estamos iniciando então o que, Prof? A unidade 2, é isso mesmo. E agora a gente vai avançando em todas as informações necessárias para a gente completar esse ciclo aí do conteúdo do terceiro ano, certo? Vem comigo que a gente vai ver agora quais são as novidades que a gente tem aqui na unidade 2. Vamos lá? Jogar na tela? Então, aula 19.1, a gente vai falar dentro desta unidade, né? Vamos falar sobre o pensamento evolutivo. Nós vamos falar sobre as teorias de Lamarck, certo? Muito famoso aí dentro do conteúdo de biologia. Teorias darwinianas, né? De Darwin. Vamos falar sobre os fósseis, sobre os processos de homologia, analogia e os órgãos vestigiais essenciais para a compreensão, então, desse processo de evolução dos animais, anagênese, cladogênese, especiação, mecanismos de isolamento, filogenias e caracteres. Vamos falar também sobre a adaptação dos seres vivos, parte 1 e 2, evolução humana, parte 1 e 2, o gênero Homo. Vamos compreender melhor sobre nosso gênero, né? Homo sapiens. Animais e evolução, vamos falar sobre o estudo dos seres vivos no Enem. E na aula de hoje, que inicia então essa unidade 1, no unidade 2, perdão, vamos falar sobre o pensamento evolutivo, a questão da evolução biológica e também as teorias sintéticas, a teoria sintética da evolução. Agora olha aqui para mim, né? Pode dar aquela aproximação. Eu gosto de estar bem pertinho de você. É isso aí. Então olha só, queridos alunos, como o título da nossa aula é pensamento evolutivo, eu quero que você agora abra, tá, a sua mente em relação a algumas informações que nós vamos ver dentro dessa unidade toda, tá? A gente viu na unidade 1 algumas situações em que, ou lá no primeiro ano, né? A gente viu algumas informações a respeito de teorias, né? De hipóteses para explicações de alguns eventos, de algumas situações, de alguns desenvolvimentos, surgimento da vida, que, a princípio, na nossa época atual, a gente acha assim muito, discordo. Presta atenção, querido aluno. Você está acompanhando o desenvolvimento e todas as informações, tanto anteriores, quanto as que estão agora em uso, né? Algumas teorias, elas caem no desuso, elas são retiradas, elas são derrubadas. Por quê? A gente já falou aqui para vocês, a ciência ela é algo que ela não é morta, ela está ativa. Então ela tem sempre um ritmo um pouco mais acelerado, ela pode desacelerar, pode acelerar, ela pode passar um bom tempo com o uso daquela ideia e vir, de repente, um novo pensamento. Então, como a nossa aula de hoje está falando sobre esse pensamento evolutivo, eu quero que você escancare um pouquinho a sua mentalidade e que você reflita em alguns pontos que nós vamos tratar nessa aula. Tá certo? Vamos comigo? Topa? Então, vamos lá. Então, olha só, nós temos as competências da unidade 2, certo? Quais são elas, prof? Você vai compreender a diversidade das espécies como resultado de um processo evolutivo que inclui dimensões temporais e espaciais. Também você vai compreender como processos evolutivos influenciaram a vida dos seres vivos atuais. Você vai relacionar, articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias dentro das áreas de conhecimento, ok? E como habilidades próprias para esta aula, conhecer a teoria da evolução biológica, tá? Entender como é que isso aconteceu, entender os princípios da teoria sintética da evolução. E aí a gente vai falar de alguns personagens bem interessantes que marcaram essa criação dessa teoria, tá? E como se pensava antes, certinho?
Eu gosto quando dá um close, né? Que a gente fica assim, tum, de repente o prof é jogado ele na sua telinha. Fica bem perto de você, tá bom? Bem perto da cadeira. Quem tá aí no início aí, você tá aí juntinho com a prof. Vamos lá, então? Joga lá na tela. Olha lá. Evolução biológica. Queridos, joga aqui para prof. Ou pode me jogar na tela aí, não tem problema não, junto com o slide. Não tem problema. Presta atenção. Aqui no cantinho. Aí, olha, dá uma foto legal, né? Evolução biológica. Queridos, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de evolução, né? O que seria esse processo de evolução? A evolução, ela está caracterizada biologicamente como uma transformação. Algo que era, houve uma modificação e se transformou em uma outra situação. E quando a gente fala de evolução biológica, a gente está falando das espécies todas, micro, tá? Animais, vegetais. Então, a gente está falando sobre todos esses avanços que aconteceram ao longo do tempo. Não é algo instantâneo, tá? É algo gradativo. Hoje a gente compreende isso. Hoje nós temos ferramentas tecnológicas, temos informações da genética, né? Temos a biologia molecular, certo? Então temos uma compreensão muito mais avançada desses sentidos, tá? Mas lá, alguns séculos atrás, século XVI, século XVII, como é que se pensava, como é que se observava esses fenômenos, sem se compreender que talvez esse processo de evolução poderia partir de algo interno para algo externo e aí se relacionar com aquilo que nós temos no ambiente. Como é que se dava esse processo? Como compreender tudo isso, tá? Então, eu te convido para prestar bastante atenção para a gente construir essa linha de pensamento juntos, tá bom? Vamos lá? Joga aí. Continuando. Então, olha só. O sentido de evolução como processo biológico de transformação só surgiu no século XIX. A evolução biológica corresponde ao processo de modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. Então, essas duas palavrinhas, queridos, se você quiser me jogar novamente aqui no cantinho, tudo bem. Essas duas palavrinhas aqui, ó, modificação e adaptação, são as palavrinhas-chave quando a gente fala no processo de evolução. Então, quer dizer, prof, que ao longo do tempo, né, antes de todas as formas de vidas anteriores ao século XIX, havia então essas transformações, essas modificações nesses seres vivos. E essas transformações, a gente vai ver na construção dessa aula, que a gente tem hoje áreas específicas que nos trazem informações que juntas a gente consegue entender o que está acontecendo. É como se fosse um quebra-cabeça. Quando você está montando um quebra-cabeça, você fica olhando, tentando imaginar qual é o cenário, qual é a imagem que você vai formar, não é isso? E é exatamente isso que aconteceu com eles. Eles foram avançando no conhecimento e foram juntando os quebra-cabeças para montar a compreensão de tudo isso. Mas a palavra-chave, as palavras-chave aqui, então, é modificações e adaptações. Então, quando surge uma modificação, prof, a gente falou aí nas aulas anteriores sobre mutações na unidade 1, não foi? Muito bem. Essas mutações que podem acontecer, que a gente viu várias delas, né? Com sentido, sem sentido, com a trinca, sem trinca, muda, não muda, né? A gente viu várias delas. Quando essas modificações, essas mutações acontecem, levando ou provocando essas mutações, essas modificações, perdão, o que vai acontecer? Você vai ter uma nova característica que não existia e que vai permitir com que esse organismo agora se torne mais adaptado. E aí, se isso realmente acontecer, aí sim ela vai ter... Aí vem as ideias de Charles Darwin, mas te acalma. Darwin, hoje a gente tem essa compreensão, que vem a seleção natural, seleciona, fixa aquilo ali na população e aquilo é passado para as outras gerações. Por quê? Porque favorece a adaptação, que vai favorecer a sobrevivência e, consequentemente, o processo de reprodução. Tá bom? Vamos seguindo? Joga lá na tela. Olha lá.
A gente tem uma charge aqui bem interessante quando a gente fala dessa questão do processo de evolução. Então, quando a gente se refere à evolução, quer dizer essas modificações. Olha aqui para mim. A modificação, você já viu aqueles... Você está naquele dia de nostalgia, né? Faz aquela reunião familiar. Aí, que família gosta muito, galera? Quando a gente se reúne. Pegar os álbuns fotográficos. Ah, meu Deus. Aí, aquele dia, né? Aquele dia que você lembra o tipo de cabelo que você tinha. Você lembra o tipo de vestimento que você usava, né? O tamanho que você está, o tamanho que você era. Aí você fica aquele choque, né? Nem tem. Tem gente que melhora, tem gente que piora, mas enfim. Mas a situação que eu quero colocar para vocês é que há mudanças, não há? Não há? Existe. De quando você era criança, adolescente, para o que você é agora. No caso de vocês ainda continuam, né? Vocês são adolescentes. A prof já passou desse período aí. Não faz muito tempo não, viu? Faz pouco. Tira. Mas, enfim. Aí você teve essas mudanças. Então, quer dizer que você vai para frente. Quer dizer que você dá um passo a mais. Quer dizer que você dá uma melhorada. Então, quando a gente fala de evolução, no sentido aqui, né, cotidiano, a gente fala, evolui, né? O fulano evoluiu, ou seja, melhorou, né? Aí a charge joga lá pra gente. Olha lá. Olha, que animal a gente tem aí? Uma baleia. A gente sabe que a baleia é um dos maiores mamíferos, né, aquáticos. Está lá no seu ambiente, nos oceanos. Só que de vez em quando a gente encontra uma encalhada e perdeu o rumo da sua rota, né? Desorientou, veio atrás de comida ou veio atrás para se reproduzir, enfim. Aí que olha ela dizendo ali, ó, assim não dá, galera. Poxa, né? Não vou conseguir evoluir se vocês continuarem me empurrando de volta. Porque qual é a reação das pessoas? Olha aqui pra mim. Qual é a... me joga lá junto, do ladinho. Eita, porque eu estou dando trabalho pro meu... Isso. Imagine o seguinte. Quando a gente vê uma cena dessa, uma baleia encalhada, que a gente sabe que ela não vai ficar muito tempo ali, ela vai morrer, ela precisa estar com o seu corpo hidratado, né? Ela é um animal aquático. Aí o que as pessoas fazem? Tentam empurrar, junto aquele monte de gente para tentar empurrar esse animal novamente para a água. Só que nesse sentido da charge, é uma situação aí, que a evolução, ele é um processo gradativo, tá? Não é assim, rapidamente. Empurrou para dentro, eu estou recuando, vou voltar ao que eu era antes. Não, no sentido de avançar. Mas aqui é só uma brincadeirinha em relação a essa trocadilha de evolução, tá bom? Joga lá na tela. Ok, então vamos continuar. Podemos dizer que a atual diversidade de seres vivos é resultado de processos de transformação e adaptação das espécies aos diferentes ambientes, constituindo a evolução biológica, tá? Então, em todo esse aparato de transformações, de adaptações, você vai ter, então, o avanço no processo de evolução biológica, tá certo? Vamos lá. Aí, olha lá, a ideia principal, então, da evolução biológica é o quê? Todos os seres vivos compartilham um ancestral. Todos os seres vivos, em relação ao processo de evolução, ao que nós compreendemos hoje como processo de evolução biológica, diz, né? Os estudos apontam, os grupos científicos apontam que todos vêm de um mesmo ancestral. Mas como é que é isso? Como que aconteceu isso? Né? Os grupos evoluíram, foram se tornando, se adaptando aos diferentes ambientes, eles foram ocupando diferentes ambientes. Isso é o que a teoria da evolução apregoa, tá bom? Joga lá na tela. Podemos dizer que a evolução é o processo pelo qual os organismos modernos se desenvolveram a partir de antigos ancestrais. Aí, olha só essa outra, né, chargezinha que a gente tem aqui. Dois peixinhos num ambiente aquático tranquilo, estão ali no mesmo ambiente, né?
Aí a gente colocaram aí a situação de cores diferentes para você dar uma observada legal. Então, olha o diálogo deles aqui, galera. Uau! O que é isso? Mas você viu que aconteceu alguma coisa no peixinho verdinho? Pum! Apareceu alguma coisa que o peixinho rosa não tem. Aí ele se assusta e pergunta, né? O que é isso? Oh, eu estou evoluindo. Nós podemos fazer isso? Ou seja, eles eram da mesma espécie, são peixes. Aí ele pergunta assustado, né? E a gente pode fazer isso? Aí o outro peixinho, que tem já aquela estrutura ali que não tinha, disse, claro, nós podemos. Olha as minhas patinhas, né? E aí ele pergunta, isso dói? Ele está estranhando tanto, né? Está estranhando tanto aquela situação que ele acha, poxa, essa mudança eu não tenho. Ele adquiriu isso de repente e agora isso vai incomodar, né? Para que serve isso? Por que aconteceu isso? Né? Então está estranhando. Não, mas olha só para onde ele já está indo. Não, mas eu preciso subir aqui para respirar. E aí as mudanças estão acontecendo. Você viu que apareceu uma patinha, daqui a pouco apareceu as outras patinhas traseiras, né? Aí agora ele já está com 4 patinhas. E aí ele está onde? Se deslocando de forma diferente. Antes ele usava só as nadadeiras, né? Nadadeira lateral e a caudal. Agora ele está com as patinhas, ele já viu que tem uma capacidade a mais, uma habilidade a mais. Então ele vai subindo ali no solo. E aí ele vai para o ambiente terrestre. Olha só, poxa vida, mas ele não estava respirando, prof? Ele não estava na água? Ele não é um peixe aquático, não é um animal aquático, peixe? Eles têm respiração branquial, então eles respiram o oxigênio que está diluído ali na água, não é? A gente tem o oxigênio na água, senão os animais não conseguiriam respirar. E temos o ar atmosférico, que somente os indivíduos, organismos adaptados a essa respiração, que a gente tem a respiração pulmonar, consegue fazer isso com o ar atmosférico. E aí ele adquiriu as patinhas, já começou a se deslocar diferente, já foi para um outro ambiente, e aí com essa mudança de ambiente, ele também já mudou o quê? A sua fisiologia. Ele passou a ter uma respiração pulmonar e não mais escutando. Então, as transformações, elas começaram, ele viu a mudança das patinhas, mas presta atenção, ele já estava acontecendo algumas mudanças internas também. Porque ele já começou a mudar o seu processo fisiológico de obtenção de oxigênio para respirar. Olha que legal. Prof, mas é assim tão rápido mesmo? Não, não é. É um processo lento, gradativo, mas quando a gente vai olhar as histórias, né, ver esses grupos, gente, uma diversidade fantástica, é absurda de seres vivos, tá? Então, quando a gente vai estudar esses grupos de seres vivos, a gente vê essas mudanças. Obviamente, em algumas situações, você vê lacunas, porque existe a evolução gradual, existem as que são ondulatórias, né? Enfim, tá? Existem vários conceitos aí tratando sobre a evolução. Mas a gente precisa compreender que é um processo lento. Tá? A gente está mostrando só uma imagem aí para vocês. Acompanhe o término dessa história ali. Vamos lá? Joga lá. Pode jogar. Aí olha o peixinho que está dentro d'água ainda. Como é que você se sente? É ótimo. Eu posso pensar melhor. Olha só. Ele mudou a fisiologia dele. Adquiriu estruturas anatômicas diferentes e agora ele já está começando a pensar diferente. Olha só que ele está se transformando, né? Eu deveria fazer isso. Acho que não, hein? Acho que não, que já foi. Olha só como é que aconteceu. O animal evoluiu, na charge, gente, tá? Evoluiu, se transformou em uma pessoa que já incluiu aí no seu cardápio, na sua alimentação. A gente sabe que existe, né, a cadeia alimentar. Joga aqui pra mim. Isso. Que legal, tá? Curtinho história, mas que traz vários conceitos. Porém, contudo, todavia, meus alunos, terceirão, a evolução não acontece tão rápido assim. São anos de modificações. Essas modificações
frutos, na sua grande maioria, de processos mutacionais. Esses processos mutacionais, como nós já vimos, são eventos aleatórios, certo? Que podem acontecer antes do processo de divisão celular, ou durante, ou nas células do organismo que já está ali adaptado àquele ambiente, mas que na sua reprodução vai mudar alguma característica nos seus descendentes, certo? Isso a gente viu na unidade 1, tá bom? Então, muita coisa acontece, muitas teorias existentes para tentar compreender. E a gente tem que lembrar os séculos em que está se tratando tudo isso, tá bom? Lá no século XVI a gente via aí as teorias da origem da vida, biogênese, abiogênese, como foi derrubado. Então, tudo isso faz parte que você viu isso lá no primeiro ano, não foi? Mas então não desconecta não, tem que conectar tudo, somando as informações. Vamos lá, joga lá no slide. Continuando então, agora a gente vai passar para falar da teoria sintética da evolução. Se a gente tem uma teoria sintética, quer dizer que é como se fosse uma compilação, um resuminho, né, do processo de evolução. E o que diz isso aí? Antigamente, a ideia de que as espécies seriam fixas e imutáveis foi defendida por filósofos gregos. Fixas, profs, e imutáveis, olha aqui. Nós falamos que existem várias teorias sobre a origem da vida, esse processo de desenvolvimento, né? E aí o processo de evolução, tá certo? Presta atenção. Lá no primeiro ano você estudou as teorias sobre a origem da vida. E você viu uma teoria que é o criacionismo, não é? A teoria do criacionismo acredita que as espécies eram imutáveis, não tem modificação nenhuma. Alguns acreditam até hoje, e outros preferem optar por uma outra corrente que haja esse processo de mutação modificando as espécies, onde uma vai se transformando, vai ocupando ambientes diferentes justamente pelo surgimento dessas características que vão tornando esses seres adaptados àquele ambiente. E a gente sabe que no início de tudo, para poder povoar esses grandes territórios espalhados por todos esses ecossistemas, espalhados por todo o planeta, né? Teve que haver tipo um reconhecimento de área, não tem aquelas histórias? Reconhecer a área para poder ver como é que você vai fazer, onde é que você vai se instalar, onde é que você vai se fixar de verdade, tá? Mas então, pensando nessa teoria do criacionismo, aí a ideia era que tinha maior poder na época. Então, é que as espécies eram fixas e imutáveis. Não tinha nada dessas modificações, não. Não tinha um surgimento repentino de um membro de locomoção, não. Tá? Ou surgimento de uma cauda, ou surgimento de uma asa. Eles não acreditam nisso. Vamos seguindo? Olha lá. Os chamados fixistas, tá? São esses justamente que acreditam nessa teoria, que não existe mudança, não. Propunham que as espécies vivas já existiam desde a origem do planeta e a extinção de muitas delas deveu-se a eventos especiais. Presta atenção. Deu-se por eventos especiais. Esses eventos especiais é que eles vão tentar explicar os fixistas, como é que surgiam essas modificações todas, porque tinha diferenças, tá? Joga lá na tela. Aí, acredita-se, né, que catástrofes teriam exterminado grupos inteiros de seres vivos. Então, presta atenção aqui. Nós, segundo essa teoria, né, os fixistas, que não acreditam nessas modificações. Então, eventos de grande magnitude que alterariam a composição atmosférica, a composição química da água, tá? E podendo provocar alterações que eles não conheciam, a questão da estrutura genética, formação de DNA. Mas essas modificações poderiam afetar também, causando
ou provocando ou estimulando processos mutacionais. E a partir desses eventos que, sim, começariam a mudar, né, esse grupo de seres vivos. Tá bom? Joga lá, então. O filósofo grego Aristóteles, grande estudioso da natureza, não admitia a ocorrência de transformação das espécies. Cada espécie é única, cada uma vai estar adaptada no seu ambiente e acabou, não muda não. Acreditava que os organismos eram distribuídos segundo uma escala que ia do mais simples ao mais complexo. Pensa aqui comigo, galera. Quando a gente estuda, né, os grupos de seres vivos, a gente parte disso mesmo. Do menos complexo para o mais complexo. Tá? Só que, para Aristóteles, que era fixista, ele acredita o quê? Que existe uma escala. Nessa escala, esses seres vivos estão distribuídos. Tá bom? E aí, essa distribuição já inclui cada grupo de organismo. Mesmo dos menos complexos para os mais complexos. Tá? Então, isso estava acontecendo. E aí, ele deu um nome para essa escala aí. Vamos olhar? Olha lá. Cada ser vivo, então, nessa escala tinha um lugar definido. Nós, num determinado localzinho, num determinado nível, né? Os répteis, os anfíbios, os protozoários, os fungos, enfim. Essa visão aristotélica, que perdurou por cerca de 2000 anos, admitia que as espécies eram fixas e imutáveis. Então, pensava-se no criacionismo, aí criou essa corrente fixista, tá? Para poder acentuar mais entre o meio científico toda essa compreensão. Perfeito? Entre os seres vivos e o meio em que vivem, há um ajuste, uma harmonia fundamental para a sobrevivência. Correto. Olha aqui para mim. Para que a gente consiga estar bem em um determinado ambiente, primeiro, eu preciso obter nesse ambiente, nesse local onde eu estou inserido, todas as minhas necessidades precisam estar sendo atendidas. Galera, agora pensa nas necessidades, vamos fugir um pouco de você, né? Ser humano. Mas pensa lá no animal, numa floresta, no deserto, na caatinga, no cerrado, no Pantanal, certo? Os biomas brasileiros, né? Mas vamos lá. Esses animais, eles estão ali e eles precisam de alimento. Aí a gente vai ter que ver se esse animal é herbívoro, se é carnívoro, se é onívoro, o que esse animal é, insetívoro, né? Enfim, tem uma distribuição grande aí. Aí ele vai se alimentar justamente porque ele vai ter uma arcada dentária, uma estrutura bucal adaptada para aquele tipo de alimentação, tá? E isso vai fazer com que ele tenda a escolher, selecionar determinados tipos de alimentos, de acordo com a sua alimentação. Aí vai chegar um momento que ele vai amadurecer e vai entrar no processo de reprodução. Outra necessidade a ser atendida. Tem parceiro suficiente? Tem alimento suficiente? Vai ter briga? Tem espaço para eu povoar? A partir do momento que ele começar a me reproduzir nesse ambiente? Vai ter disputa entre os meus filhotes com os filhotes da outra espécie? Como é que vai ser isso tudo? Tá certo? Então, tudo isso acontece no ambiente. E essas necessidades básicas precisam ser atendidas para que eles fiquem ali estabelecidos. Tá? Então, a gente tem que pensar, quando a gente pensa na forma de vida de um animal, a gente tem que pensar em todas as características que ele possui e que torna ele adaptado àquele ambiente. Todos os fatores externos. Tá bom? Lógico que a gente sabe que as mudanças podem acontecer. Algumas mais lentas e outras vêm avassaladamente. Ixi. Me confundi aí. Bem rapidamente, repentinamente, pronto. Repentinamente você não estava preparado, o animal não estava preparado. Cai um asteroide, pum, acabou. Como a gente viu aí a questão da dizimação dos dinossauros. Os grandes répteis que existiram aqui há um tempo Jurássico, Cretáceo ali, não foi? Essa é a teoria mais aceita. Sumiu. Foram extintos, assim como muitas espécies estão sendo extintas hoje também. Vamos seguindo. Dando continuidade, então, aí. Agora a gente vai ver alguns processos de adaptações. Olha lá, o flamingo rosa, por exemplo,
Abaixa a cabecinha dele, tá vendo? Gente, eu acho esse animal a coisa mais linda. Ele é um animal muito elegante, né? Quando a gente fala em balé, né, parece assim, é a dança dos flamingos, que eles são muito elegantes. O andar dele, o caminhar deles é muito bonito. E olha o formato do pescoço, né? A gente tem uma teoria lá, quando a gente está falando sobre a origem da vida, dos pescoços de cisne, né? Que tem essa ondulaçãozinha, essa volta. E o flamingo também tem esse pescoço alongado que ele dá esse movimento, parece um S, né? Imagina fazer um S no meu pescoço, não daria, né? Joga lá. Então, olha só, ele abaixa a cabeça até o solo, alagadiço, em que vive para buscar ali o seu alimento. Essas perninhas longas não estão ali à toa, tá? Distante, então eles têm as patas longas que distanciam ele do copo d'água. Mas as patinhas deles são bem sensitivas, tá? Eles percebem muito movimento, qualquer vibração ao redor, eles vão e entram, colocam a cabeça dentro da água para verificar realmente se é uma presa possível, né? Ou se entra dentro do cardápio deles, tá bom? Outra adaptação, os beija-flores, com seus longos bicos, estão adaptados à coleta do néctar contido nas flores tubulosas que visitam. Quem já viu o desfilar também de um beija-flor sabe a beleza que tem essa ave, né? É a única ave que ela faz o... Ela consegue ficar parada e fazer aquele voo para trás, né? Eu acho lindo. Já fui visitada assim, por beija-flores, né? Lá perto de casa. Mas, enfim, quem não teve essa visitação maravilhosa, mas é linda de se ver. E aí a gente consegue perceber o bicozinho dele. Ele é muito longo, e ele dá uma pequena curvatura assim, né? Depende da espécie. Alguns vai ser mais curvado, outros não. Para que aquilo, professora? Porque eles vão coletar o néctar lá dentro. Lembra do estigma, lá quando vocês estavam estudando no segundo ano sobre os vegetais? Pois é. Aí lá dentro ele produz aquela substância açucarada que a gente chama de néctar, que atrai os polinizadores, atrai os animaizinhos. Ele vai lá atrás de alimento, mas ele acaba ajudando na polinização, ou seja, no encontro dos gametas masculino e feminino dos vegetais. Ok, prof, já lembrei dessa história. Muito bem. Então, quando a gente vai olhando cada tipo de ser vivo, a gente vai vendo esses graus de adaptação de alimentação, principalmente porque é um dos recursos básicos, tá? É uma das necessidades básicas de todo ser vivo. Se alimentar e se reproduzir, certo? Não está se reproduzindo quando a gente vai trabalhar com animais em cativeiro. Não é o ideal, galera. Presta atenção. Mas às vezes é necessário. Por exemplo, quando você faz um resgate de um animal que está ferido por um incêndio na floresta, você tem que levar para o centro de recuperação. E lá eles vão ser tratados, vão passar alguns meses naquele ambiente, tá? E alguns não podem mais, infelizmente, voltar para o seu habitat natural. Você vai matar? Claro que não. Você vai colocá-lo em um zoológico para ele poder... E aí, a primeira indicativo de que ele tá tudo bem com ele é se ele está se alimentando, ok, beleza. Chegou no período de reprodução, porque cada espécie tem um período, tem um mês de reprodutivo. Se ele não estiver se reproduzindo, mau sinal. Tem alguma coisa errada. Não tá legal. Então, ele não está se adaptando bem àquele ambiente. Porque quando ele se sente à vontade, todas as suas necessidades são satisfeitas. Tá bom? Joga lá na tela. Logo, a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, foi formulada... Só um instante. Foi formulada por vários pesquisadores durante anos de estudos, tomando como essência as noções de Darwin sobre a seleção natural e considerando as noções atuais de genética. Então, a teoria sintética, a gente falou sobre os fixistas, que pensavam ali nas ideias dos seres fixos e imutáveis, como fala no criacionismo, e agora a gente já está aí incluindo as ideias sobre o processo de mutação e seleção, que foram as ideias trazidas por quem? Por Charles Darwin, que lembra que ele conheceu o material do nosso amigo geneticista Gregor Mendel, é isso mesmo. Só que ele não compreendeu muito bem na época, depois eles voltaram aí a se entender, tá? Mas joga lá na tela então.
Então, o que chama a atenção da teoria sintética da evolução é essa compreensão de todas as informações que Charles Darwin trouxe e também o conhecimento, as noções de genética, que não eram, né, trazidas aí nos fixistas, para os fixistas, tá bom? Vamos seguindo. Então, uma evolução remete ao quê, professora? Como é que a gente consegue fazer isso, perceber isso? A evolução é um processo que vai aperfeiçoar, favorecer o crescimento e desenvolvimento de uma ideia, um sistema, um costume ou indivíduo. Professora, o que tem a ver esses telefones aí, né? Tem uns que eu nem conheço, realmente vocês nem conhecem. Quando a gente está falando de evolução, dessas transformações, desse melhoramento, aí a gente quis trazer uma imagem disso mesmo, dessa tecnologia que foi avançando hoje em dia. Antes, os celulares, passou do telefone fixo, com fio, depois para o telefone sem fio, aí veio os celulares e eles eram tijolões assim mesmo, tá? Era grande mesmo. E começou a ficar mais fininho, mais leve, né? E começou a fazer... hoje em dia a gente tem essa tecnologia onde um celular é um computadorzinho, é um mini computador. Você faz absolutamente tudo, tá? Então, quando a gente fala de evolução, a gente está falando dessa ideia de mudanças que trazem a melhoria, favorecem a melhoria, tá certo? Então, olha lá, joga lá na tela. A evolução, então, consiste em um conjunto de modificações lentas em direção a um determinado sentido que remete para um desenvolvimento gradual e progressivo. Ou seja, ele vai ser contínuo, essas mudanças vão acontecendo, internas para externas, de acordo com essas interações que esse organismo vai fazendo com o ambiente. E a gente sabe que nesse ambiente tem o quê? Os elementos abióticos. Ih, professora, calma teu coração. A gente vai ter uma aula só disso aí também. A gente tá já nela, tá bom? Mas vocês já viram isso lá no primeiro ano, né? Já viram. Então, a gente sempre diz aqui, vai somando informação, não vai deletando não, de um ano para o outro. Ah, não, todo conteúdo que eu vi no primeiro ano não preciso mais não, deletei. Ixi, que isso, para com isso. Tá bom? Vamos continuar? Olha lá. Aqui nessa imagem, não sei se você consegue perceber, mas a gente tem um ser vivo ali. Aliás, dois, né, galera? Ei, professora, a senhora ia se pegando, né? Aí, verdade. A gente tem o quê? A gente tem um lagartinho, tá? Professora, onde está esse lagarto, professora? Pelo amor de Deus. Tá aí na telinha. Olha. Cadê? Deixa eu ver se tá. Olha aqui ele, ó. Cabecinha dele, o dorso dele, as patinhas dele, tá vendo? A caudinha. Ele imita uma folha. E aqui a folha contorcida, né? Então a gente tem a vegetal e um animal nesse ambiente. Esse animal, a gente vai ter uma aula só sobre processos de camuflagens, tá? Mimetismo, já. E a gente vai definir um pouco mais isso. Mas existem animais que têm essa adaptação de se assemelhar ao ambiente onde estão inseridos para fugir de predadores ou para passar desapercebido pela sua presa. E aí, quando a presa está passando assim, tão tranquila, ele e se alimenta, tá? Vamos seguindo? Quais são os principais pontos, então, para esse processo de evolução, né? As evidências da evolução vêm de áreas diferentes da biologia. Quais são elas, prof? A anatomia, onde você vai ter essas estruturas modificando o ser vivo para o outro. A biologia molecular, onde você tem o conceito de material genético do DNA. Você tem a biogeografia, onde você vai ver, estudar a distribuição desses organismos em cada continente ao longo do tempo. Os fósseis, que são os registros, né? A gente conhece, fala e sabe sobre o dinossauro justamente devido à presença desses fósseis. E a observação direta, onde eu vou observar nitidamente, foi o que o Gregor Mendel fazia, né? As observações diretas das mudanças de características que ele observava ali no ambiente. Aí a gente tem um conceito aqui, o homem, prof, ele é descendente ou descende do macaco em hipótese alguma, tá? Nunca se falou isso na biologia, Charles Darwin nunca afirmou um trocinho desse, né?
O que ele tentava explicar essas diferenças que aconteciam gradativamente e ele não sabia, não tinha ferramentas necessárias para poder explicar todo esse processo. Tá bom, galera? Então, olha aqui para mim. Todo esse processo de evolução e compreensão, a gente vai dar continuidade e a gente vai ter a revisão já já. Segura aí, tá bom?